E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre hidrostática, e a questão diz o seguinte: duas esferas metálicas A e B de mesmo volume, ó, um dado bem importante aqui, e massas específicas diferentes, estão totalmente imersos na água. Analisando essa situação, é possível afirmar que a intensidade do empuxo que a água exerce nas esferas, e a gente tem que fazer alguma relação então ali. Primeiro de tudo, já que a questão fala de empuxo, vamos lembrar da equação do empuxo, né? Como é que eu calculo? Lembra que empuxo é uma força, a gente chama de força de empuxo. Dentro da hidrostática a gente pode chamar isso aqui também de princípio de Arquimedes, né? A força de empuxo. E a força de empuxo justamente é uma força que os fluidos fazem sobre os corpos quando inseridos, né? Quando os corpos estão inseridos nesses fluidos. Como é que a gente calcula então? Vamos lembrar lá que a equação do empuxo diz o seguinte, ó, a força de empuxo ela é igual ao volume de fluido deslocado, é igual à densidade do fluido e é igual à gravidade local. Então essa seria a equação do empuxo. Primeira coisa de tudo é tu lembrar disso aqui. Segunda coisa, vamos definir, já que a gente quer achar uma relação para o empuxo, vamos definir as coisas que são iguais e as coisas que são diferentes. Por exemplo, a gravidade é um dado que a gente sabe que é igual para os dois corpos, né? Eles estão na mesma região da Terra, obviamente eles estão sobre a mesma gravidade. Então eu não posso, né, através da gravidade, dizer que existe alguma diferença entre eles. A gravidade, se depender dela, o empuxo seria igual. A densidade do fluido seria associada ao fluido onde eles estão inseridos. E eles estão inseridos no mesmo lugar onde tem o mesmo fluido, tá? Que no caso ali a questão diz que é água. Então os dois estão inseridos na água. Então a partir daí a gente tem a mesma gravidade sobre os dois e nós temos a mesma densidade sobre os dois. O último dado, o que acontece? A gente chama de volume de fluido deslocado, tá? Esse último dado aqui. Significa o seguinte, quando tu pega e coloca um objeto dentro de um recipiente com água, por exemplo, tu vai ver que esse objeto ele vai deslocar a água, né? A água ela vai subir o nível, né? Quando tu tá numa banheira e tu entra, a água sobe. Quando tu pega um copo d'água e bota algo dentro, tu vai ver que o nível de água vai subir e assim vai indo. Então, o volume de fluido deslocado tá ligado diretamente com isso. O quanto daquele fluido a gente vai deslocar quando insere o corpo dentro dele. Então, só para a gente fazer uma legenda aqui, ó, esse VF aqui, então, é o volume de fluido deslocado. Que isso aqui é muito importante tu saber, é numericamente igual ao volume, deixa eu fazer assim, ó, que é numericamente igual ao volume imerso do corpo. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que quando tu não conseguir ver exatamente o volume de fluido deslocado, porque nessa figura não dá para ver, tu olha para quanto do corpo está para dentro do fluido. Que justamente é isso, o quanto do corpo entrar no fluido é o quanto ele vai deslocar de fluido e é o quanto a gente vai ter ali no VF. Então aí a questão me diz que os dois corpos apresentam o mesmo volume e tu olhando a figura, tu vê que os dois corpos estão totalmente submersos, né? Totalmente dentro d'água, deslocando a mesma quantidade de volume de água. Então tá, peraí, a gente tem a mesma gravidade, a mesma densidade e o mesmo fluido deslocado pelos dois. Isso, os três dados aqui são iguais. O que isso sugere? Sugere que os empuxos, então, eles necessariamente vão ser iguais. A gente pode dizer, então, aqui que o empuxo que a esfera A recebe é igual ao empuxo que a esfera B recebe. E essa é a resposta, então, que a gente tem que procurar ali nas alternativas, tá? Olhando ali as alternativas, então a gente vai ter, ó, a alternativa A é a mesma nas duas esferas, pois seus volumes são iguais. Pode ser a B é maior na esfera de menor massa. Não, o empuxo não tem nada a ver com a massa do corpo. Quando a gente quiser falar de massa, a gente vai falar do peso dos corpos.
C, é maior na esfera de maior massa. De novo, ó, questões de empuxo que falarem de massa pode ignorar, tá? D, é maior na esfera A porque está mais próximo da superfície. Isso aqui é um dado que geralmente os alunos pensam que quem está mais em cima tem mais empuxo, ou sei lá. E não, pessoal, empuxo não tem nada a ver com a posição do corpo. Como eu disse, tem a ver simplesmente relacionado ao corpo, com o quanto desse corpo está dentro d'água. Quanto mais esse corpo tiver para dentro, mais empuxo ele vai ter. E quanto menos desse corpo tiver para dentro, menos empuxo ele vai ter. Simples assim. E depende da quantidade da água no recipiente. Nada a ver, né? O empuxo não depende da quantidade, até porque se eu mergulhar no mar, botar um navio no mar, eu não preciso saber a quantidade de volume que todo o mar tem para saber como é que o navio vai boiar. Então, nenhuma relação com o volume todo. O que importa é o volume deslocado daquele fluido. E aí realmente acabamos ficando com a alternativa A, né? Só para complementar, é a mesma nas duas esferas, pois os seus volumes imersos são iguais, né? Eles estão totalmente imersos e eles têm volumes iguais. Então, por isso que é igual. Se eles não tivessem totalmente imersos, aí não teria essa igualdade. Por exemplo, só para finalizar aqui, ó. Por exemplo, se eu botasse uma terceira esfera aqui, ó, de mesmo volume que a A e a B, e eu tivesse só com essa parte aqui para dentro da água, o que aconteceria? Por mais que ela tivesse o mesmo volume, como ela não está totalmente imersa, ela não receberia um empuxo igual às outras duas. Ela receberia um empuxo menor, porque ela tem menos volume imerso do corpo dela. Beleza? Então, só para complementar aí. Pessoal, a resposta então fica alternativa A para essa questão. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.